Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do canal do professor Wesley Martins. E no vídeo de hoje traremos uma atividade de recomposição e apoio à aprendizagem para os alunos da Escola Estadual Aristeu de Andrade da cidade de Colônia Leopoldina, Alagoas, sobre o conteúdo de função afim. Esta atividade tem como objetivo auxiliar os alunos na sua aprendizagem sobre o conteúdo de função afim. Então, vamos lá para a resolução das questões. A primeira questão, ela diz que uma empresa de construção aluga caçambas para entulhos por dia, cobrando uma taxa fixa referente ao deslocamento, acrescida do valor relativo às diárias da caçamba, conforme representado na tabela abaixo. Vejamos que a tabela ela vem aqui com indicativo de dias, a taxa fixa, as diárias e o total. Significa dizer que se eu alugo essa caçamba por um dia, eu pago uma taxa fixa de R$ 20 mais a diária de R$ 30 referente a um dia. Então, ao total, eu irei pagar por um dia de uso da caçamba R$ 50. Já se eu opto por alugar essa caçamba por 2 dias, eu continuo pagando a taxa fixa, que é de R$ 20, só que agora as minhas diárias aumentam para 60, porque são 2 dias, como cada dia é 30, 30 vezes 2, 60. O total é de R$ 80 que eu vou pagar pelo aluguel dessa caçamba durante 2 dias. Se eu escolho 3 dias, eu vou pagar a taxa fixa de R$ 20 mais as diárias R$ 90, no caso 3 dias a 30, 30 vezes 3, 90, pagando um total de 110. A pergunta é a seguinte: a representação algébrica da relação que permite calcular o valor de V a ser pago pelo aluguel de uma caçamba em função da quantidade X de dias em que ela permaneceu alugada é... Pessoal, eu quero que vocês formulem, certo, uma expressão que representa o valor que eu vou pagar dependendo da quantidade de dias que eu alugar essa caçamba. Vamos lá. Como estamos falando de função afim, devemos levar em consideração que a função afim é uma função do tipo f de x igual a ax mais b, onde o a é o coeficiente angular, certo? A inclinação da reta, e o b é o coeficiente linear. Neste caso, o b é justamente representado pela taxa fixa. Por que, professor, taxa fixa? Porque vocês observam que esse valor aqui não tem nada que faça com que ele mude, sempre vai ser B. Então, B é um valor fixo. Já esse valor A, ele está acompanhado de X. Então, esse valor A, o resultado do produto entre A e X, ele vai mudar dependendo desse valor aqui, de X unidades. Então, o A seria o valor das diárias, enquanto o X seria a quantidade de dias. Vou botar aqui, quantidade de dias. Então, esse valor aqui é justamente o termo que varia dentro da função. O A vai ser fixo, porque é o valor da diária, e o X é a quantidade de dias. Então, é por isso que as diárias variam ali, né? Um dia é 30, 2 dias 60, 3 dias 90 e assim por diante. Então, eu vou representar como V o valor a ser pago, né? Aqui ele coloca V, mas na resposta está T aqui, né? Mas vamos lá, vou representar como V o valor a ser pago, ok? Qual é o valor fixo que eu estou pagando? R$ 20, então esse valor fixo ele não muda. Mas, qual é o valor da diária? 30. Essa diária vai depender do valor de X, então X. Então, V é igual a 20 mais 30x, ou, reescrevendo ela, V é igual a 30x mais 20. Onde é que nós podemos ver a resposta?
claramente aqui na letra A. Então, é apenas a letra A resposta correta para isso. Professor, como é que eu posso verificar se realmente está correto? Veja, qual foi a quantidade de dias aqui nessa última linha da tabela? Foi 5? Se eu substituir aqui 30 vezes 5, eu vou encontrar 150. 150 mais 20 vai dar justamente 170, que é o valor total do aluguel da caçamba por 5 dias. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Vamos agora para a segunda questão. A segunda questão é justamente uma análise gráfica, certo, de um problema. Qual é o problema? Paulo é dono de uma sorveteria e fez uma análise dos juros dessa sorveteria no decorrer de um ano. Ele observou que, no mês de janeiro, que aqui é representado por T igual a 1, o lucro foi de R$10.000. Ok, pessoal? E continuou crescendo até o final do primeiro trimestre. Trimestre são 3 meses, então, janeiro, fevereiro, março. Terceiro mês é março. No segundo trimestre, certo? Abril, maio e junho, as vendas diminuíram e o lucro foi decrescendo. Significa dizer que foi diminuindo até ficar nulo. Ficar nulo é zero. Então, ele não teve lucro algum. E assim permaneceu até o final do terceiro trimestre, né? Terceiro trimestre, julho, agosto e setembro. Já no último trimestre, Paulo observou que o lucro voltou a crescer até atingir, no mês de dezembro, um lucro igual ao de janeiro. Último trimestre, outubro, novembro e dezembro, atingiu o lucro de janeiro. O lucro de janeiro foi 10 mil. Qual é o gráfico que melhor representa o lucro dessa conversa em função dos meses do ano analisado por Paulo? Neste caso, nós vamos analisar qual dos gráficos representa a situação acima. Pessoal, vocês observem aqui que no eixo de X da letra A, certo? O gráfico vem falando de meses. Então, o eixo X do gráfico são justamente os meses do ano. Enquanto o eixo de Y é justamente o lucro que Paulo tem sendo dono da sorveteria. A primeira informação, ele diz que no primeiro mês ele teve um lucro de R$10.000. Você observa que no primeiro mês ele teve um lucro de 10 mil, aqui está correto. Na letra B, no primeiro mês teve um lucro de 10 mil, está correto. Na letra C, no primeiro mês, ele teve um lucro de 10 mil, está correto. Na letra E, observe que no primeiro mês, certo? O ponto ele toca no eixo de X. Significa dizer que aqui o lucro foi nulo. Então, se ele foi nulo, contradiz a informação inicial do gráfico que fala que o lucro no primeiro mês foi de R$10.000. Então, não pode ser a letra D. Eu vou descartar aqui a minha letra D, tá certo? Vou riscar aqui porque não pode ser. A mesma coisa, pessoal, acontece na letra E. Observe aqui que o gráfico começa aqui do ponto 1 de X. Significa dizer que o lucro também foi nulo. O lucro não foi nulo. O lucro foi de R$10.000 no primeiro mês. Então, essa letra E também está eliminada. Veja, eu consegui eliminar 3 questões, certo? 2 alternativas, só observando isso. Então, só fica 3 alternativas. A segunda informação que diz na questão que o lucro continuou crescendo até o final do primeiro trimestre. Então, ele continuou crescendo até o final do mês de março. Então, aqui eu observo que ele está crescendo até o mês 3, ok. Aqui eu observo também que ele está crescendo até o mês 3, ok. Só que aqui eu percebo que ele está decrescendo. Se ele está decrescendo, ele está, certo, de uma forma diferente do enunciado. Então, também não pode ser a letra C.
Eu não preciso analisar mais porque eu já vi que está errado. Agora, vamos analisar qual dos dois gráficos está correto. Vamos analisar outra informação, que diz que no segundo trimestre as vendas diminuíram e o lucro foi decrescendo até ficar nulo e assim permaneceu até o fim do terceiro trimestre. Então, veja, no segundo trimestre as vendas foram diminuindo até ficar nulo. Olha aqui o fim do segundo trimestre. Segundo trimestre. E permaneceu nulo até o fim do terceiro trimestre. Olha o terceiro trimestre aqui, mês 9. E depois ele cresceu até chegar ao lucro de janeiro, certo? 10 mil. Então, o gráfico que melhor corresponde é o da letra A. Professor, por que não o da letra B? Porque, veja, neste gráfico da letra B, o lucro ele vai diminuindo e apenas no mês 9 é que ele fica nulo. Mas só que na questão diz que ele permanece até o final do terceiro trimestre do ano nulo. Então, é um trimestre todo nulo. Ok? Então, o erro da questão está aqui. Então, a resposta correta é a letra A. Para a terceira questão, pessoal, a gente pode fazer a leitura. E essa terceira questão diz que Luan trabalha com manutenção de lavadores de roupa. Ele cobra pelo serviço uma taxa fixa de R$30 referente ao deslocamento, acrescida de R$15 por hora que ele trabalha. Então, se ele cobra R$30, ele só vai cobrar uma vez, porque ele só vai se deslocar para sua casa, neste caso, uma vez. Vai fazer o serviço e vai embora. Quanto mais tempo ele ficar, mais você paga, porque é R$15 por hora. Se Luan trabalhar apenas uma hora, você vai pagar o deslocamento e R$15. Se Luan trabalhar 2 horas, você vai pagar R$30 de deslocamento, mais R$30 do trabalho dele, que é 15 por hora, 15 mais 15, 30. E assim por diante. Em um determinado dia, Luan se deslocou para 2 domicílios diferentes e fez a manutenção de uma lavadora de roupa em cada uma delas, levando exatamente o mesmo tempo para realizar a manutenção em cada lavadora. Então, veja, ele foi para 2 casas, dessas casas ele gastou a mesma quantidade de tempo para fazer a manutenção das lavadoras, certo? Então, o tempo foi igual. Basicamente, ele recebeu o mesmo valor de cada máquina que ele consertou. Ao final do dia, Luan recebeu 210 por esses 2 serviços. Quantas horas esse técnico levou para fazer a manutenção de cada uma dessas máquinas? Pessoal, se ao final do dia ele obteve um valor de R$210, certo? Eu vou fazer de uma maneira mais simples, sem usar a formulazinha, digamos assim, da função afim. Eu posso tirar R$60, que foi justamente do deslocamento. Ele não foi para 2 casas? Tiro 30 de um e 30 de outro, certo? Estou tirando 60. Ele só vai ficar, neste caso, com R$150. R$150 é o preço ou é o valor que ele vai ganhar apenas pelo trabalho dele. Ok? Até aqui? Se eu dividir R$150, certo, pelo valor da hora, que é R$15, significa dizer que ele trabalhou 10 horas. Então, ao todo, ele trabalhou 10 horas. Como ele trabalhou em 2 máquinas, eu vou pegar 10 horas, dividir por 2, que vai dar 5. Então, significa dizer que ele trabalhou 5 horas em cada lavadora. Ok, pessoal, até aqui? Então, a resposta correta seria a letra A. Professor, mas se eu utilizasse a fórmula ficaria correto? Ficaria. Primeiro, como é que eu podia determinar a lei de formação da função, certo? Y seria o valor a ser pago no final,
30 é o valor fixo e 15 é o valor da hora. Como eu não sei a quantidade de horas, 15x. Isso seria de uma. Se ele tivesse ganhado 210 apenas consertando uma máquina, era só substituir o valor de y por 210. Mas ele ganhou isso com duas máquinas. Então, eu posso justamente fazer o quê? Adicionar outra função aqui. 30 mais 15x. Ok? Então, aqui eu vou ter 60 mais 30x. E agora eu igualo a 210. E é o valor a ser pago. Então, vou passar o 60 para o outro lado, para poder resolver. Vai dar 150. Posso inverter aqui para facilitar, 30x igual a 150. E agora eu passo o 30 dividindo. 150 dividido por 30 dá 5. Então, 5 horas. Professor, por que o senhor somou a função novamente? Porque ele não vai em duas casas diferentes, certo? Não é o mesmo tempo, não é o mesmo valor de hora. Então, o valor de 210 é o valor que ele recebe pelas duas juntas. Então, eu somei as duas, ok? Para dar uma função só, que vai expressar justamente esse valor de 210 que ele vai ganhar. Então, aqui eu também vejo que ele recebe, né, por 5 horas trabalhada em cada uma dessas lavadoras de roupa. Ok, pessoal? Espero que tenham entendido. A quarta questão, eu peço justamente, seja a função f de r em r, de reais em reais, definida por f de x igual a mx mais t, representada pelo gráfico a seguir, nessas condições. Ele pede para tu dizer qual dessas equações equivale a esse gráfico. Pessoal, uma das dificuldades maiores. Professor, o senhor ensinou que y era igual a x mais b, mas agora f de x, que é a mesma coisa que y, está igual a mx mais t. É a mesma coisa? É, pessoal. O m representa o a, né? Tem o mesmo valor que a, digamos assim. Eles são a inclinação da reta, né? O coeficiente angular. E t e b também representam o mesmo valor, é o coeficiente linear. Pessoal, eu já falei na aula para vocês que quando eu estou trabalhando com gráfico, esse valor que toca no eixo de y na ordenada é justamente o valor de b. Não é isso? Então, se eu tenho mx mais t, significa dizer que o valor de t é igual a quem? Menos 2. Então, eu já tenho aqui, pessoal, certo? Que o valor de t é menos 2. Beleza? Até aqui tudo bem. Depois eu tenho outro ponto. Observe aqui que eu tenho outro valor, certo? Menos 1. Aqui tem um ponto. Que ponto é esse? A gente já estudou isso. Ele toca no eixo das abscissas. Significa dizer que o ponto é menos 1 de x, quanto de y? 0. Se eu substituo esse valor aqui, eu vou ter que y é 0, o valor de m eu não sei, mas o valor de x eu tenho que é menos 1, certo? Então, eu tenho aqui, ó, que 0 é igual a menos m menos 2. Se eu troco o m de lado, m é igual a menos 2. Então, aqui, pessoal, eu já consigo determinar o valor de m. Eu determinei o valor de m, eu determinei o valor de t, certo? Então, eu consigo substituir esses valores na fórmula para poder determinar. Tá entendendo? Neste caso, eu tenho aqui que m é menos 2 e t também é menos 2. Logo, eu tenho como resposta correta a letra D, que m é igual a t. Mais uma vez,
Esse ponto em questão aqui, que eu estou marcando de azul, é o ponto que toca no eixo das ordenadas. Ele é o valor de B, certo? O valor do coeficiente linear. Se eu tenho o valor do coeficiente linear, que é aqui, eu posso substituir este ponto de verde, que é menos 1 de x, 0 de y, na própria função, já que eu tenho o valor de t, e assim eu encontro o valor de m. Como eu vejo que m e t eles têm o mesmo valor, então tem a relação de igualdade. Ficando aí a letra D como resposta dessa questão. Por fim, a última questão, né? Nós temos que o gráfico, ele mostra justamente como o dinheiro gasto por uma empresa de cosméticos na produção de perfume varia com a quantidade de perfumes produzida, X. Assim, podemos afirmar que isso daqui é justamente o dinheiro, né? Não tem no gráfico, mas quando a gente faz a leitura, a gente consegue identificar. E aqui é a quantidade de litros de perfume. O que é que acontece? Eu quero justamente dizer que eu quero marcar uma dessas alternativas, né? Aí ela pergunta na letra: quando a empresa não produz, ela não gasta? Pessoal, se a empresa não produz nada, significa que a quantidade de litros é quanto? 0. Só que qual é o custo que ela tem? 20. Esse custo deve ser de aluguel, né, de salários dos funcionários, né, talvez de matéria-prima. Então, mesmo sem produzir nada, ela gasta. É o custo fixo para se manter algo, né? No gráfico a gente consegue ver aqui pelo par ordenado 0 de x, 20 de y, porque é onde a função começa. Ó. Mesmo ela sem produzir nada, ela começa a partir do 20, é porque ela já empregou, no caso, 20 reais, digamos, ou 20 mil reais, sei lá, para começar a produção. Pergunta: para produzir 3 litros de perfume, a empresa gasta R$ 76? Pronto. Pessoal, aí no caso a gente tem que construir o gráfico dessa questão. Eu já falei que aquele ponto que toca no eixo de y é justamente o coeficiente linear. Pessoal, qual é o valor que está tocando aqui? Não é o 20? Então 20 é o valor de B. Eu preciso encontrar A. Vou para outra folha aqui. Como a minha função é y igual a ax mais b, eu já tenho que o valor de b é 20. Professor, e agora? O que é que eu faço? Tu tem 2 pontos aqui, pessoal. O primeiro ponto, tu tem 5 de x, 105 de y. Isso é o primeiro ponto. Tu tem aqui outro ponto, vou marcar de outra cor aqui, de verde, que é 10 de x, 190 de y. Tu usa um desses dois. Eu vou usar o primeiro, 5 e 105. Neste caso, eu venho aqui, ó, o y é 105, o valor de x é 5, mais 20. Vou passar o 20 para o outro lado, vai ficar menos 20, igual a 5a. Veja que eu substituí o ponto 5,105, porque o 5 representa o x, enquanto o y, o 105 representa o y. Vou ficar aqui com 85 igual a 5a. Se eu trocar aqui, 5a é igual a 85, a é igual a 85 dividido por 5, a vai ser igual a 17. Então, quem é meu valor de a? 17. Logo, eu posso escrever a minha função que representa aquele gráfico, se é ax mais b, o valor de a é 17, então vai ficar 17x, enquanto o valor de b é 20. Então, a minha função ficará como 17x mais 20. Na letra B, ele pergunta, para produzir 3 litros, a empresa gasta 76,
Basicamente, pessoal, o que é que precisa fazer? Substituir no lugar de x o valor 3 e resolver. 17 vezes 3 dá 51, 51 mais 20 dá 71. A questão diz que gasta 76. Falso. Não gasta 76, gasta 71. A letra C. Para produzir 2 litros de perfume, a empresa gasta R$54. Eu faço a mesma coisa, pessoal. Pego a função e substituo x por 2. E eu resolvo. 17 vezes 2 dá 34, mais 20, que dá um total de 54. É a resposta correta? É, pessoal. Então, a resposta correta é a letra C. Tá certo? Professor, se eu fizesse com 10 e 190, com ponto, daria certo? Também daria. Você encontraria o mesmo resultado. Então, a gente iria testar cada um deles. A letra D é falsa, pessoal. Se eu gastar 170, então ela produzirá 5 litros de perfume. Pessoal, para produzir 5 litros de perfume, se gasta quanto? 105 e não 170. Falso. A letra D. Para fabricar o terceiro litro de perfume, a empresa gastará menos do que para fabricar o quinto. Na letra E, para fabricar o terceiro litro de perfume, a empresa gasta menos do que para fabricar o quinto. Veja, a empresa vai gastar a mesma coisa, certo? Vai gastar a mesma coisa, porque para produzir cada litro de perfume, ela gasta o mesmo valor, que no caso ali são R$17. Ok, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aprendido, espero também que tenham acertado essa questão, viu? Até uma próxima atividade, até um próximo vídeo. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.